5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bá, conta pra gente qual é o assunto do nosso petit de hoje. Hoje nós vamos falar sobre obras literárias que inspiraram os balés, tanto balés de repertório, quanto balés de um ato, balés até que eu acredito que vocês nunca assistiram. Nós vamos trazer aqui tanto balés que vocês conhecem, como alguns inéditos, porque vocês sabem que a gente gosta aí de trazer um diferencial na vida de vocês ouvindo o 5, 6, 7, 8, não é verdade, Tati? Com certeza, o que a gente quer é sempre trazer informações de coisas que aconteceram aqui perto, ou de balés que foram montados longe da gente, que a gente não conhece, mas a gente sempre quer trazer informações, que algumas informações foram novidades até pra gente, né, Bá? Exatamente, eu fiquei chocada com algumas histórias. Eu também fiquei, eu sei, não, gente, não. A gente até, vamos conferir se essa informação é correta, né? Depois vocês vão descobrir sobre o que a gente tá falando, né, Bá? É verdade. Então tá, gente, pra começar, nós vamos começar com a história do Dom Quixote. Então, Dom Quixote de la Mancha é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, que nasceu no ano de 1547, certo, gente? O título e ortografia originais eram El Ingenioso Hidalgo Dom Quixote de la Mancha. O livro surgiu em um período de grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Ele parodiou romances de cavalaria que gozaram de imensa popularidade no período e, na altura, já se encontravam em declínio. O Dom Quixote, o balé de repertório que conhecemos hoje, é uma produção de Marius Petipa e do coreógrafo russo Alexander Gorsky. As versões de Petipa foram criadas para o Teatro Bolshoi em Moscou, no ano de 1869, e o Teatro Imperial em São Petersburgo, em 1871. Sua cena mais famosa é o Grand Pas de Deux do casamento, no ato 3, no terceiro ato, que contém algumas das danças mais brilhantes de todo o balé clássico. É uma obra de grande técnica e arte. Ah, eu adoro. Isso eu acho que as pessoas conhecem, né, Bá? Bastante. É o meu balé favorito. Assim, depois do Lago, Don Quixote, eu sou apaixonada. É muito forte, é muito alegre. Qual que é a sua melhor Kitri, Tati? A bailarina, assim, que você mais ama assistindo Kitri? Eu acho que é difícil, mas eu acho que é a Natália Osipova. Ah, ela é demais. Gente! Eu acho ela muito maravilhosa. E como é um balé que tem muitos giros e muitos saltos... Sim. E eu acho que ela é o que ela faz de melhor, né? Eu acho que meu Deus, ela é muito maravilhosa fazendo este balé. Ela é. E tu, Bá, quem tu mais gosta? Ah, eu sou cadelinha, né, da Marianela. Não tenho o que falar. Eu adoro a Marianela fazendo a Kitri, porque eu acho que ela traz uma questão alegre, mas uma questão, assim, também uma Kitri mais madura, mais apaixonante. Essa questão, assim, meio gypsy, sabe? Gosto muito. Mas a Osipova, ela tem o meu coração, porque, gente, aquela mulher salta de uma altura que, meu Deus do céu, é lindo demais. É surreal, gente. Se olha assim, se eu conseguir fazer com que as minhas alunas saltem, assim, 1/10 do que ela salta, gente, eu já tô com o meu sentimento de dever cumprido, assim, em alta. É verdade. Então, o próximo balé que a gente vai trazer aqui, a próxima obra literária que inspirou o balé, é o do Quebra-Nozes, super famoso, que é uma das obras que todo mundo sempre vai lembrar do Natal, né, gente? Verdade. E ela contém duas versões da obra, né? A original, que é escrita pelo alemão E.T.A. Hoffmann, um famoso contista de sua época, conhecido especialmente pelos contos de terror, e a segunda versão é a de Alexandre Dumas, autor de Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros e muitas outras histórias. O diferencial entre
entre elas é a voz que cada autor tem ao narrar essa história. E o balé do Quebra-Nozes, como vocês já sabem, ele foi criado, a coreografia por Petipa e Ivanov, com composição do Tchaikovsky, se tornou um dos mais queridinhos e mais dançados no mundo inteiro. Apesar que o Tchaikovsky, na época que estava compondo esta obra, ele não gostava muito dela, por achar ela um pouco infantil e, assim, não casava muito com a atual situação que ele estava na época, né, gente? Como vocês sabem, quiserem assistir outros EPs, a gente conta um pouquinho aí da vida e da história do Tchaikovsky. Então, assim, ele estava apostando o seu sucesso na ópera de Iolanta. E para compor as músicas do balé, Tchaikovsky negociou que a ópera faria parte do pacote. E o resultado, Tchaikovsky estava completamente errado. Quebra-Nozes foi um grande sucesso, que é até hoje, e a ópera, digamos que nem tanto assim. Eu adoro Quebra-Nozes. Eu acho lindo. Eu também. Quem nos ouve sabe disso. Mas, justamente, pessoal, sobre essa obra que veio o nosso espanto. Porque eu sempre li a referência do Eta Hoffmann, né? O alemão. E quando veio essa informação, não existe uma adaptação do Alexandre Dumas. Calma, gente, é verdade isso? Como assim? Sim. E numa breve pesquisa aqui a gente viu que é verdade. Uma é uma adaptação Exatamente. da outra, né, Bá? Então, tá, gente, seguindo aqui. O próximo balé, a próxima história que a gente vai falar pra vocês é do Romeu e Julieta. Então, como acredito que a grande maioria das pessoas deve saber, o Romeu e Julieta é uma tragédia do escritor inglês William Shakespeare, né, que nasceu no ano de 1564 e ela foi escrita no final do século XVI. Essa obra de dramaturgia relata a história de amor entre Romeu e Julieta. Romeu e Julieta representam um dos maiores clássicos da literatura mundial e uma das obras mais emblemáticas de Shakespeare. O balé de repertório Romeu e Julieta não é um balé único, tá, gente? Mas sim vários, pois o romance de Shakespeare inspirou mais de 50 produções. Eita, nossa! A versão mais conhecida na dança é a de Sergei Sergeyevich Prokofiev. Nessa versão, o balé é uma composição dividida em 3 atos e 13 cenas. Ela estreou, então, no dia de 11 de janeiro de 1940, no Teatro Kirov, em Leningrado, baseado na tragédia homônima de William Shakespeare. Gente, quem não viu uma foto, eu acho que é a Margot Fonteyn, vestida de Julieta, é uma foto, assim, bastante icônica, vou dizer. Dá uma procuradinha no Google por essa foto. Essa obra, a música dela é muito forte, né? E é uma música forte, é uma obra bem densa também, até pelo tema, né? É uma história bem trágica de amor que acaba de um jeito bem mortal. É verdade, eu gosto bastante daquela cena que tem os Knights, que é um monte de homens dançando, você já viu? Que é uma música muito forte. E eles dançam com movimentos muito simples, mas toda aquela roupa e a encenação que eles fazem é incrível. Eu acho que vale muito a pena quem quiser assistir, quem já tem idade também, né, pra assistir, porque lembrando que é uma tragédia, mas é muito legal. Muito legal. Não é uma obra leve, né, Bá? É um balé com uma história, assim, complexa, verdade. Né, gente? Continuando aqui no Shakespeare, pessoal, a gente queria trazer também O Sonho de uma Noite de Verão, que é uma história de amor, confusão e magia ambientada no mundo das fadas do rei Oberon e da rainha Titânia. O balé é um grande divertissement de danças de borboletas, flores, gafanhotos e outros habitantes do mundo das fadas e elfos. O Sonho de uma Noite de Verão, de 1876, é um balé fantástico de um ato com coreografia de Marius Petipa e música de Felix Mendelssohn e Ludwig Minkus. A obra foi inspirada na peça de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, de 1595. E essa peça, gente, ela teve várias remontagens durante o tempo. Teve a remontagem de Petipa, né, que foi uma das primeiras coreografias que teve. Depois veio a coreografia
do Focchini, o Ballantini também, que é uma das mais famosas, e a do Frederick Ashton, que tem o título de The Dream, que inclusive a do Ashton é muito dançada pelo Royal Ballet. Mas a mais famosa e que é referência deste tema do Sonho de uma Noite de Verão é a do George Ballantini, que é muito bonita, inclusive eu já assisti. E, bom, o Ballantini não tem muito o que dizer, né, Tati? Ai. Ele é maravilhoso. Ai, gente, aqui, assim, as coreografias são muito lindas. Ele é um coreógrafo que sempre usa desenhos geométricos no espaço. As coreografias do Ballantini tem muito isso, é uma composição espacial. É sempre muito bonita, muito visual e usa muito o canon. Ai, gente, eu adoro o Ballantini. Mas, eu queria falar que pra quem conseguiu assistir o World Ballet Day, eu acho que se eu não me engano, tá, é o Australian Ballet. Eles estavam ensaiando o sonho, The Dream, que vai estrear no final de novembro agora. E aí o início do ballet, que são as fadas, é muito bonito e é bem simples, assim. São as fadas entrando em dupla. E aí era um senhor, eu não me recordo o nome dele, que estava ensaiando as bailarinas. E ele, inclusive, ele falou que ele tinha retirado as correções de uma notação Benes. Isso também me chamou a atenção. Que ele é o ensaiador que vai atrás do original, tá? E que ele tinha usado o Benes. E aí ele falava sobre isso, que as fadas teriam que usar os pés de um jeito muito rápido e os braços em outra velocidade, mais lentos. E é uma dança em duplinha, assim, esse início das fadas é muito bonito, legal, gente. E é um balé, assim, cômico, ele é bem leve, sabe? É bem engraçado. Ai, que legal. Então, é legal para toda a família esse. É verdade. Indicação etária para a família, né, Bá? Um outro balé que nós vamos falar, eu acho que ele nunca foi montado aqui no Brasil, né, Bá? Mas é um balé muito fofo, gente, que chama Os Contos de Beatrix Potter, tá? A história do travesso Pedro Coelho. Gente, tem até um filme que foi bem famoso uns anos atrás. Eu lembro de ter levado a minha filha pra assistir o Pedro Coelho. E acho que tem Pedro Coelho 2, que também é uma adaptação dessa história, tá? Então, a história do travesso Pedro Coelho na horta do Sr. Gregório apareceu pela primeira vez numa carta ilustrada que Beatrix Potter escreveu a Noel Moore, o jovem filho da sua antiga preceptora, em 1893, certo? Encorajada pelo sucesso de uns postais desenhadas por si mesma, Beatrix lembrou-se 7 anos depois da carta e devolveu-a, transformando-a num pequeno livro ilustrado com imagens a preto e branco. Esse livro foi rejeitado por vários editores, pelo que Beatrix o imprimiu pelos seus próprios meios, para o oferecer a familiares e amigos. Nessa altura, Frederick Warne aceitou publicar o conto, se a autora fizesse ilustrações a cores, e o livro acabou por aparecer em 1902 ao preço de 1 shillingzinho. Foi um sucesso imediato e continuou a sê-lo até hoje. Gente, eu sugiro que vocês procurem no Google essas ilustrações. As ilustrações são muito fofinhas, assim, muito encantadoras. E, bom, mais tarde eu falo sobre os figurinos da montagem, tá? Então tem uma história enérgica com um herói cativante, uma perseguição animada e um final feliz, combinada com ilustrações primorosas, o que resulta num clássico infantil de encanto intemporal. O balé com coreografia de Sir Frederick Ashton, que protagonizou, ele mesmo, a personagem de Mr. Tiggywinkle e a presença dos dançarinos do Royal Ballet. A música esteve a cargo de John Lynchberry, que inclui óperas de Michael Balfe e Sir Arthur Sullivan, e foi interpretada pela orquestra da Royal Opera House. Gente, eles conseguiram fazer os figurinos para os bailarinos dançarem exatamente como as ilustrações. Então, assim, é um balé muito fofo, vale a pena pesquisar e tentar assistir, né, Bah? Eu acho que tu conseguiu baixar ele inteiro, não? Sim, eu já quero assistir porque é muito lindo o figurino. Tem toda uma questão, assim, infantil muito, muito fofa, muito
dá muita vontade de assistir, de ler o livro e de estar ali dentro daquele universo do Pedro Coelho. Ai, só de olhar é muito convidativo, então eu sugiro todo mundo assistir, mostrar quem tem filho, quem tem sobrinho, afilhado, trazer pra assistir, porque é muito legal e muito bonito, né, Tati? Demais, demais. Eu acho que até pode inspirar criações coreográficas em cima dele, ou até exercícios mesmos, temáticos, em cima dessa dança com esses bichinhos. A música também é toda fofinha. Então, assim, ó, fica a dica pra quem ainda não conhece esse balé, pesquise, vá atrás, porque é um balé que tem um apelo infantil muito grande, muito legal. É verdade. Bom, pessoal, e o nosso último, mas não menos importante, a nossa obra que todo mundo conhece, e é um balé tanto quanto moderno, né, Tati? O Alice no País das Maravilhas, que em inglês se chama Alice in Wonderland, é a obra infantil mais conhecida de Charles Lutwidge Dodgson, publicada a 4 de julho de 1865, sob o pseudônimo que todos conhecem, Lewis Carroll. É uma das obras mais célebres do gênero literário nonsense. O livro conta a história de uma menina chamada Alice, que cai numa toca de coelho que a transporta para um lugar fantástico, povoado por criaturas peculiares e antropomórficas, revelando uma lógica do absurdo, característica dos seus sonhos. Temos Alice no País das Maravilhas, na versão do coreógrafo Christopher Wheeldon. A peça teve sua estreia em 2011 pelo Royal Ballet e originalmente foi concebida em 2 atos, estrelado pela Lauren Cuthbertson, com músicas de Joby Talbot. Eu adoro esse balé, eu já dancei ele, eu não lembro agora o ano, acho que foi em 2015. Uau! E eu sou apaixonada por esse balé, assim, ó, a história, a música. O Joby teve ele criou uma música, assim, que parece que você tá dentro mesmo do País das Maravilhas, e é muito legal, porque a Rainha Vermelha, ela é interpretada por uma bailarina que ela é muito alta, e aí muitas vezes tem alguns balés que colocam um homem pra interpretar, pra que ela fique bem tipo uma caricatura mesmo, assim, sabe, Tati? É muito legal. Sim. Eu não sei por que não fizeram antes. Gente. É verdade. Eu tava justamente vendo a data em que o livro foi escrito, e é justamente como o século XIX tem isso, foi o forte, né, da criação dos balés de repertório, e o livro foi escrito em 1865, mais ou menos nessa mesma época, até que demorou bastante para que se criasse um balé em cima dessa história, né? Sim, ainda mais na Inglaterra. E é maravilhoso mesmo, gente. É maravilhoso, ainda mais na Inglaterra, que é tão famoso, né, as obras de Lewis Carroll. Sim, gente, é um balé magnífico. Apesar de ser uma montagem clássica, né, é balé clássico, eu acho ela muito, muito contemporânea, muito atual, visualmente, assim, ela é muito linda. É um balé, essa do Christopher Wheeldon, não é nada aquela coisa bucólica, aquela coisa do campo, aquela coisa de um vilarejo. Sim. Não, é super forte, psicodélico, assim, os figurinos, o cenário, é muito legal também. É outro balé, assim, ó, se você não viu, pare tudo que você está fazendo agora. Exatamente. Corra para a internet e vá assistir, gente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso petit episódio no 5678 Podcast. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam deste tema, se vocês já assistiram, e deixem também sugestões para os nossos próximos petis, tá bom? E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, que a gente tá vendo todo mundo que tá seguindo, o @567e8 podcast. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.